O interior guarda casas que nunca foram totalmente abandonadas, apenas deixadas para trás. Em ruas de terra, sítios isolados e vilas pequenas, algumas construções continuam de pé, carregando histórias mal explicadas, registros incompletos e lembranças que ninguém gosta de comentar. Talvez essas casas estejam vazias, ou talvez apenas nunca tenham aprendido a ficar sozinhas. Daniel Harper e a esposa, Eleanor Harper, compraram a casa antiga no interior buscando um refúgio tranquilo para os fins de semana. O imóvel ficava afastado da estrada principal, cercado por árvores altas e silêncio constante. A imobiliária informou que a casa estava fechada havia anos, mas em bom estado estrutural. Durante a visita, nada pareceu fora do comum, exceto um relógio antigo pendurado na parede da sala. O corretor disse que ele fazia parte do imóvel e nunca havia sido retirado. Daniel achou curioso, mas não deu importância naquele momento. Na primeira noite, enquanto organizavam caixas, Eleanor notou que o relógio havia parado. O ponteiro marcava exatamente 1h42. Daniel trocou as pilhas, ajustou o horário e voltou a pendurá-lo. Horas depois, ao passar novamente pela sala, percebeu que o relógio estava parado no mesmo minuto. Pensou ter colocado pilhas defeituosas. No dia seguinte, comprou um novo mecanismo inteiro, descartando o antigo. Ainda assim, o relógio voltou a travar no mesmo horário. Com o passar dos dias, o casal passou a testar o objeto. Retiraram o relógio da parede e o guardaram dentro de uma gaveta da cozinha. Na manhã seguinte, ele estava novamente pendurado no lugar original, funcionando até parar em 1h42. Eleanor começou a se incomodar com a repetição do evento, enquanto Daniel tentava manter uma explicação racional. Eles passaram a anotar horários, temperaturas e qualquer detalhe que pudesse explicar o ocorrido. Nenhum resultado parecia coerente. Durante as madrugadas, Eleanor começou a sentir calor intenso vindo da sala após o horário marcado no relógio. O restante da casa permanecia frio, típico da região. Daniel verificou fiações, aquecedores e até vazamentos, sem encontrar anormalidades. O calor parecia concentrado apenas naquele cômodo. Ao abrir janelas, o ar permanecia abafado, como se não houvesse circulação. Era um fenômeno localizado e constante. Decidido a entender melhor a origem da casa, Daniel foi ao cartório da cidade vizinha buscar registros antigos. Descobriu que o imóvel havia pertencido a uma família que se mudou às pressas décadas antes. Um incêndio havia ocorrido ali, segundo os documentos, mas o caso era tratado como acidente doméstico. O detalhe chamou a atenção. O boletim dos bombeiros registrava que o fogo fora controlado às 1h42. O horário coincidia exatamente com o travamento do relógio. Ao contar a descoberta para Eleanor, o clima entre eles mudou. A casa, antes vista como um refúgio, passou a parecer um espaço estranho. Mesmo assim, decidiram permanecer mais um fim de semana, agora observando tudo com mais atenção. Daniel instalou sensores de temperatura e deixou um gravador ligado na sala. Eles queriam dados, algo concreto. Nenhum dos dois comentou, mas ambos passaram a evitar ficar na sala após o horário marcado. Na sexta-feira seguinte, o casal chegou ao sítio pouco antes do anoitecer. O relógio estava funcionando normalmente. À meia-noite, Daniel ficou na sala observando os sensores, enquanto Eleanor descansava no quarto. Às 1h42, o relógio parou novamente. No mesmo instante, o sensor registrou um aumento brusco de temperatura apenas naquele cômodo. Daniel anotou tudo com precisão, tentando manter o controle emocional. Poucos minutos depois, o gravador captou estalos semelhantes à madeira queimando, embora não houvesse cheiro de fumaça. Daniel desligou o aparelho e saiu da sala sentindo o ar pesado. Quando entrou no quarto, Eleanor relatou ter sentido uma onda de calor atravessando o corredor. Não havia explicação estrutural para aquilo. Nenhuma parede apresentava sinais de incêndio antigo visíveis. No dia seguinte, Daniel conversou com um morador antigo da região.
Um senhor que trabalhara como voluntário na época do incêndio confirmou o ocorrido. Disse que o fogo começou na sala e se espalhou rapidamente, mas foi contido antes de atingir outros cômodos. Segundo ele, ninguém morreu, mas a casa nunca mais foi ocupada da mesma forma. O relógio, segundo o relato, já estava lá na época do incêndio. Ninguém soube dizer por quê. De volta à casa, Daniel decidiu remover o relógio definitivamente. Retirou-o da parede, desmontou peça por peça e descartou tudo em sacos separados. À noite, a parede permaneceu vazia. Eleanor acreditou que, finalmente, o problema havia sido resolvido. Dormiram tranquilos pela primeira vez desde a mudança. O silêncio parecia normal e a temperatura da casa estava estável. Às 1h42, Eleanor acordou com um estalo seco vindo da sala. Ao se levantarem, encontraram o relógio novamente pendurado na parede, completo, funcionando até travar no mesmo minuto. Nenhuma marca indicava que alguém o havia colocado ali. Daniel sentiu um aperto no peito ao perceber que não havia mais como tratar aquilo como coincidência. Ele não conseguiu explicar como o objeto havia retornado. No domingo, o casal decidiu deixar a casa definitivamente. Antes de sair, Daniel tirou fotos da sala, do relógio e dos sensores. Eleanor apagou as anotações que havia feito, visivelmente abalada. Ao fecharem a porta, o relógio marcava 1h41, embora ainda fosse manhã. Nenhum dos dois comentou. Eles apenas entraram no carro e partiram sem olhar para trás. Meses depois, Daniel voltou sozinho à cidade para resolver a venda do imóvel. A casa permanecia fechada, sem sinais de invasão. Ao entrar, encontrou o relógio parado em 1h42, como sempre. Não sentiu medo, apenas um cansaço profundo. Recolheu os últimos documentos e se preparou para sair. Antes de fechar a porta, notou que a sala estava levemente quente, apesar do clima frio do lado de fora. A casa foi vendida para a prefeitura com planos de demolição. Durante a vistoria técnica, engenheiros relataram dificuldades em explicar a concentração térmica naquele ponto específico da sala. Nenhum laudo apontou risco estrutural, mas o projeto foi adiado diversas vezes. Sempre que alguém trabalhava no local durante a madrugada, reclamava do calor excessivo após certo horário. Nenhum registro oficial mencionava o relógio. Daniel e Eleanor nunca mais compraram outra casa antiga. O relógio nunca foi levado por eles, nem vendido separadamente. Para o casal, a experiência deixou claro que algo naquele imóvel permanecia preso a um momento específico do passado. Não como algo sobrenatural declarado, mas como um evento mal resolvido, gravado na própria estrutura da casa. Um instante que simplesmente não avançava. Até hoje, os registros municipais ainda apontam o imóvel como em avaliação. Nenhuma demolição foi realizada. O relógio continua lá, segundo um funcionário da prefeitura, sempre parado no mesmo minuto. 1h42. O horário exato em que algo terminou. E nunca conseguiu seguir adiante. Após a morte da mãe, Arthur Collins herdou a antiga casa rural da família, localizada a alguns quilômetros do centro da cidade. O imóvel estava fechado havia anos, usado apenas como depósito ocasional. Arthur pretendia vendê-lo, mas antes precisava regularizar a documentação. Ao solicitar a planta original no cartório, recebeu um desenho simples da construção. Durante a primeira visita técnica, percebeu que algo não batia. A casa real tinha um cômodo a mais nos fundos. O quarto ficava depois da antiga cozinha, separado por um corredor estreito. Não aparecia na planta, nem na descrição do imóvel. Arthur conferiu medidas, paredes e fundações. Tudo indicava que o cômodo fazia parte da construção original, não sendo uma ampliação posterior. A porta de madeira estava trancada com uma fechadura antiga, mas bem conservada. Nenhuma chave entre as que encontrou na casa parecia servir ali. Intrigado, Arthur perguntou a tios e primos se lembravam daquele quarto. As respostas foram vagas. Alguns diziam que era um depósito, outros afirmavam nunca ter entrado ali. Ninguém soube explicar por que ele não constava nos registros. O assunto parecia causar desconforto.
As conversas sempre terminavam rápido, como se não fosse algo que quisessem aprofundar. Decidido a entender melhor, Arthur contratou um topógrafo para confirmar a planta da casa. O profissional confirmou a discrepância e afirmou nunca ter visto algo parecido. Segundo ele, qualquer cômodo fixo deveria constar nos registros, especialmente em casas antigas. Aquilo indicava uma falha grave de documentação ou uma omissão deliberada. Arthur começou a suspeitar que o quarto havia sido excluído de propósito. Na semana seguinte, ele conversou com moradores antigos da região. Um senhor que morava ali desde jovem reconheceu a casa imediatamente. Ao ouvir sobre o quarto, ficou em silêncio por alguns segundos. Disse apenas que aquele cômodo não era bom de se mexer. Comentou que antigos moradores evitavam passar perto dali e que ninguém ficava naquele espaço por muito tempo. Não deu detalhes. Arthur voltou à casa com mais atenção. Notou que, apesar do abandono geral, a porta do quarto estava menos desgastada que as outras. Havia marcas recentes no chão do corredor, como se algo pesado tivesse sido movido. A casa não apresentava sinais de invasão, o que tornava aquilo ainda mais estranho. Ele decidiu que abriria o quarto, custasse o que custasse. Sem encontrar a chave, Arthur chamou um chaveiro local. O profissional estranhou a fechadura, dizendo que não era comum para casas daquela região. Após destrancá-la, recomendou que a troca fosse feita o quanto antes. Arthur pediu que deixasse como estava. Queria ver o interior primeiro. Ao abrir a porta, sentiu um cheiro de tecido guardado, não de mofo antigo. O quarto era pequeno, mas organizado. Havia uma cama simples, uma cômoda e uma cadeira. Todos os móveis estavam cobertos por lençóis claros. Ao puxar um deles, Arthur percebeu que a madeira estava limpa, sem sinais de deterioração. A cama tinha marcas recentes no colchão, como se alguém tivesse se deitado ali. O chão não acumulava poeira como o resto da casa. Na cômoda encontrou objetos pessoais, um relógio de pulso, um caderno com páginas em branco e um copo de vidro ainda limpo. Nada indicava quem usava o espaço. Não havia fotos, documentos ou roupas espalhadas. O cômodo parecia mantido de forma intencional, quase funcional. Arthur sentiu um desconforto crescente, mas continuou examinando tudo com cuidado. Ele decidiu verificar contas antigas da casa. Não encontrou registros de consumo recente de água ou energia. Ainda assim, o quarto apresentava sinais claros de uso. Arthur começou a suspeitar de alguém acessando o local sem seu conhecimento. Instalou uma câmera discreta no corredor e trancou novamente a porta, agora com uma fechadura nova. Nos dias seguintes, a câmera não registrou movimentação alguma. A porta permaneceu trancada. Mesmo assim, ao voltar ao quarto após uma semana, Arthur percebeu que os lençóis haviam sido levemente deslocados. A cadeira estava em posição diferente. Nada havia sido levado. Era como se alguém tivesse entrado apenas para permanecer ali por um tempo. Arthur retornou ao cartório e solicitou registros ainda mais antigos da propriedade. Descobriu que, décadas antes, a casa havia sido dividida informalmente entre herdeiros. Um deles teria vivido isolado nos fundos, sem nunca regularizar sua permanência. Não havia certidão de óbito registrada para essa pessoa. O nome aparecia apenas uma vez, em um documento antigo, sem detalhes adicionais. Com essa informação, Arthur percebeu que o quarto poderia ter sido mantido fora do inventário, para evitar disputas legais. Um espaço usado por alguém que nunca existiu oficialmente. Isso explicaria o silêncio da família e a omissão nos registros. O quarto não era esquecido, era evitado, mantido intacto por conveniência e medo de complicações jurídicas. Arthur decidiu não usar o cômodo nem reformá-lo. Mandou registrar oficialmente a discrepância no inventário e anexou fotos do espaço. O processo atrasou meses, exigindo análises e perícias. Durante esse tempo, o quarto permaneceu trancado. Nenhuma nova movimentação foi percebida. A casa parecia finalmente vazia. Ao final do processo, o imóvel foi regularizado com a inclusão do quarto nos registros oficiais. Pouco depois, Arthur colocou a casa à venda. Antes de sair definitivamente, entrou no quarto pela última vez.
retirou os objetos pessoais e os deixou sobre a mesa da cozinha, sem saber o que fazer com eles. Trancou a porta e saiu. Meses depois, a casa foi vendida a um casal que pretendia reformá-la. Durante a vistoria, mencionaram que um quarto nos fundos estava vazio, mas bem conservado. Arthur não comentou nada além do necessário. Para ele, aquele espaço não era apenas um erro de planta, mas o vestígio de alguém que viveu à margem até da própria documentação. O quarto, agora regularizado, passou a existir oficialmente. Ainda assim, Arthur sempre teve a sensação de que aquele espaço só permaneceu quieto porque ninguém tentou ocupá-lo novamente. Algumas coisas, ele concluiu, não desaparecem, apenas ficam fora dos registros. A casa ficava no fim de uma vila pequena, próxima a uma estrada estadual pouco movimentada. Era uma construção antiga, simples, com muros baixos e pintura descascada. O que chamava a atenção não era o abandono, mas o fato de nunca permanecer fechada. Moradores afirmavam que, mesmo após trancarem portas e janelas à noite, pela manhã tudo aparecia aberto novamente. Não havia sinais de arrombamento, apenas fechaduras destravadas. Quando Jair Voz, professor de história recém-transferido para a cidade, alugou a casa em frente, ouviu os comentários logo na primeira semana. Achou que fosse exagero típico de cidade pequena. Ainda assim, notou que a casa realmente parecia diferente. Em horários variados do dia, portas e janelas estavam escancaradas, mesmo em noites frias ou chuvosas. Nenhum morador jamais foi visto entrando ou saindo dali. Curioso por natureza, Jair começou a observar melhor. Passava em frente diariamente e tentava notar algum padrão. Em algumas noites, via moradores se aproximando da casa e fechando tudo, incomodados com o aspecto de abandono. Na manhã seguinte, o cenário se repetia. Portas abertas, janelas escancaradas, como se alguém tivesse circulado ali durante a madrugada. Jair decidiu anotar os horários. Passou a registrar quando a casa era fechada e como aparecia no dia seguinte. Em poucas semanas, percebeu que o padrão era consistente. Tudo permanecia fechado até pouco depois da meia-noite. Entre meia-noite e 1h da manhã, algo mudava. Pela manhã, sempre o mesmo resultado. Nenhum vizinho relatava barulhos ou movimentação. Ele conversou com moradores mais antigos da vila. Muitos evitavam o assunto. Alguns diziam que a casa não parava fechada desde um acidente ocorrido anos antes. Outros afirmavam que ninguém mais quis morar ali depois disso. As respostas eram vagas, sempre acompanhadas de silêncio constrangido. Jair percebeu que havia algo mal resolvido naquela história. Decidido a entender melhor, procurou a prefeitura para consultar registros do imóvel. Descobriu que a casa havia pertencido a um casal idoso, falecido há mais de uma década. Após isso, o imóvel ficou sob responsabilidade do município por um período. Não havia registro claro de venda posterior. Mais estranho ainda, constavam anotações incompletas sobre o uso temporário da casa. Essas anotações mencionavam que o local foi usado como abrigo improvisado após um grave acidente na estrada próxima. Um caminhão havia colidido com um ônibus, deixando vários feridos. Alguns sobreviventes aguardaram socorro naquela casa. Jair percebeu que a história era mais complexa do que parecia. Jair passou a pesquisar o acidente com mais cuidado. Encontrou reportagens antigas em jornais locais. O acidente ocorreu numa madrugada chuvosa, com vítimas presas nas ferragens. A casa foi usada como ponto de apoio improvisado até a chegada das ambulâncias. Alguns feridos passaram horas ali. Nem todos sobreviveram, mas os números variavam conforme a fonte. Ao consultar registros oficiais, Jair percebeu inconsistências. Havia menção a óbitos, mas alguns nomes apareciam sem encerramento formal. Processos administrativos incompletos, certidões nunca finalizadas. Pessoas que, tecnicamente, não constavam nem como vivas nem como oficialmente falecidas. Um erro burocrático antigo, aparentemente esquecido. Jair voltou à casa durante a noite para observar melhor. De sua janela, via claramente a fachada. Às 11 da noite, tudo permanecia fechado.
À 00:20, notou que uma das janelas estava aberta. Não viu ninguém se aproximando. Não houve som de passos nem portas rangendo. Apenas a mudança silenciosa. Na noite seguinte, decidiu vigiar mais de perto. Sentou-se no carro, estacionado do outro lado da rua. O padrão se repetiu. Uma porta lateral apareceu aberta pouco depois da 00:00. Nenhuma sombra, nenhuma movimentação visível. Apenas a constatação de que algo havia alterado o estado da casa. Jair tentou entrar em contato com a prefeitura para questionar o uso atual do imóvel. Recebeu respostas evasivas. Disseram que a casa estava desocupada e aguardava regularização. Quando mencionou os registros incompletos dos óbitos, o assunto foi rapidamente encerrado. Ninguém parecia disposto a retomar aquele passado. Alguns moradores confidenciaram que, após o acidente, pessoas da vila afirmavam ter visto luzes acesas na casa durante semanas, mesmo sem energia ligada. Outros diziam que portas eram abertas para arejar, embora ninguém admitisse fazer isso. Jair percebeu que a situação não era de medo, mas de negação coletiva. Ele concluiu que a casa se tornara um espaço indefinido. Um lugar usado emergencialmente, depois abandonado sem que a história fosse corretamente encerrada. Portas e janelas abertas eram apenas o reflexo físico de algo mal resolvido no papel, nos registros e na memória da vila. Jair decidiu registrar tudo. Escreveu um relatório informal com horários, fotos e referências documentais. Entregou cópias à prefeitura e ao cartório local. Pouco tempo depois, uma equipe foi enviada para vistoriar a casa. As fechaduras foram trocadas. Portas e janelas receberam lacres oficiais. Pela primeira vez em anos, a casa permaneceu fechada por dias seguidos. Pouco depois, surgiram atualizações nos registros públicos. Os óbitos relacionados ao acidente foram finalmente encerrados. Processos antigos foram concluídos administrativamente. A casa foi retirada da lista de imóveis sem situação definida. O município anunciou que o imóvel seria leiloado após regularização completa. Jair continuou morando em frente por mais alguns meses. Nunca mais viu portas ou janelas abertas durante a madrugada. A casa parecia finalmente apenas vazia. O silêncio voltou a ser comum, sem comentários entre os moradores. O assunto deixou de circular na vila. Antes de se mudar, Jair passou em frente ao imóvel pela última vez. Notou que, apesar de fechado, o local parecia diferente. Não ameaçador, apenas neutro. Como se tivesse, enfim, sido encerrado. Para ele, o problema nunca foi algo inexplicável, mas uma história deixada pela metade. A casa sempre esteve aberta porque ninguém havia fechado corretamente o passado que ela carregava. Quando os registros foram ajustados e a responsabilidade assumida, o comportamento cessou. Jair Voz deixou a vila com a sensação de que, às vezes, o que assusta não é o que acontece à noite, mas o que foi ignorado durante anos.